boa noite, galerinha da EJA, etapa de número 5, retornamos, hein? Fizemos aquele intervalo bem rápido, a gente já sabe, né? Só mesmo tempo de beber uma água e retornar, estamos de volta, galerinha. Agora a gente vai tratar, olha só, dos graus dos adjetivos, tá bom, gente? E aí, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje e da aula que vem, tá bom? Então a gente vai ter tempo suficiente para trabalhar bastante, com muitos exemplos, muita teoria, muitas questões, tudo isso a respeito dos graus dos adjetivos. Beleza, gente? Logo de cara a gente já viu grau comparativo e grau superlativo. Mas antes eu vou dar uma revisada para vocês o que é um adjetivo, tá bom? Vamos que vamos então? Vamos lá, olha só. Vamos falar então de adjetivos. Did you know? Você sabia? Vamos falar então sobre os adjetivos. Galera, antes de começar falando sobre comparação, olha só, eu vou retornar o slide que eu tenho um pouquinho mais de espaço para falar. Olha só. Did you know? Você sabia? Vamos falar então sobre os adjetivos. Pessoal, o que é um adjetivo? Olha só. Rapidinho, um adjetivo é toda e qualquer palavra que categorize, que qualifique, que classifique uma outra coisa. Olha só, seja um substantivo, seja um numeral ou qualquer outra coisa do tipo. O que importa nisso, galerinha? Que você perceba o adjetivo como um qualificador, como um classificador. Ele vai modificar o seu substantivo. Modificar, professor, como assim? Ele vai modificar, galerinha, olha só. O teu adjetivo é a palavra que faz a mudança do teu substantivo. Se o teu substantivo, por exemplo, é camisa, teu adjetivo vai seguir a camisa, seja em gênero a camisa, então é feminino, e aí ele vai seguir também a sua própria designação, se é singular ou se é plural. A camisa feminino. A camisa é branca. Olha aí o adjetivo, ó. Branca. Ele está dando a qualidade, a característica da camisa. Então, a camisa é branca. Se forem as camisas, plural, as camisas são brancas. Então, logo de cara, eu já posso dizer para vocês que o adjetivo ele vai variar. E ele varia em número, já acabou de ver singular ou plural, número, singular ou plural. Ele também varia em gênero, se for a camisa é singular, a camisa branca, singular, ou melhor, feminino, já que é gênero, feminino. E se for para o plural, se for para o masculino, eu posso substituir. Eu posso dizer, por exemplo, um carro. Carro é masculino. Carro branco, por exemplo. Carro preto. Olha só, se é o carro masculino. Masculino singular, masculino plural. Mas tem outra coisa. Além de os adjetivos serem variáveis quanto ao número e quanto ao gênero, ele também varia quanto ao grau. Professor, grau? Como assim grau? Número eu entendi, é singular, é plural. Gênero eu também entendi, é masculino, é feminino. E essa ideia de grau, como é essa ideia? Passa aí a ideia pra gente. Grau. O grau, pessoal, só vai ter duas possibilidades. Ou o seu grau, ele é grau comparativo, ou ele é grau superlativo. Então, quer dizer, professor, que no encontro de hoje e no encontro que vem, a gente vai tratar sobre grau comparativo e grau superlativo. Esse é o conteúdo da nossa aula, galerinha. Esse é o nosso foco do encontro de hoje, tratar sobre o grau comparativo ou grau superlativo. E aí a gente vai fazer a diferença. Vamos lá, vamos observar as diferenças? Olha só. Vamos começar então pelo grau comparativo. Você sabe o que é uma comparação? O que é comparar, gente? Pensa aí um pouquinho. O grau comparativo, olha só. O grau comparativo, ele é utilizado quando você vai fazer uma comparação entre dois
seres. Beleza, gente? Professor, seres, eu digo dois elementos. Podem ser dois seres, podem ser dois tempos, podem ser dois lugares, podem ser dois objetos, podem ser duas pessoas, dois livros, dois professores, dois pincéis, dois quadros, duas salas de aula. Sempre dois elementos. Tudo bem, gente? Esse é o grau comparativo. Ele compara sempre dois elementos. Dois elementos. Ah, a minha sala de aula é maior que a outra sala que é ao lado. Esse meu colega, ele é maior de altura, ele é mais alto do que eu. A professora, ela é mais inteligente do que outra professora. Então, gente, quando você comparar dois seres, apenas dois, você vai utilizar o grau comparativo. Aí tem um detalhe. Dentro do grau comparativo, você vai ter algumas possibilidades. Seu grau comparativo, ele pode ser o comparativo de superioridade, o comparativo de inferioridade e o comparativo de igualdade. Professor, desses aqui, quais deles são os mais utilizados? Gente, os mais utilizados são o de superioridade e o de igualdade. Professor, e o de inferioridade? Vocês não utilizam muito? Não. Grau de inferioridade, gente, ele quase não é utilizado na língua inglesa. Prefere-se utilizar o grau de superioridade. Professor, e quando eu quiser fazer, então, a comparação em inferioridade, como é que eu faço? Para fazer esta comparação em termos de inferioridade, o que você vai precisar fazer, na grande maioria das vezes, é não usar o grau de inferioridade. Você transforma o grau de inferioridade para o grau de superioridade usando o oposto. Ah, professor, então eu mudo o adjetivo. Você muda o adjetivo, troca o seu adjetivo. Se você vai dizer, por exemplo, que alguém é menos bonito, olha que coisa bonita, menos bonito, aí você usa mais feio. Se algo é menos limpo, você diz que algo é mais sujo. Você só troca o seu adjetivo, só usa o oposto. Se é para usar inferioridade, prefira usar a superioridade com o oposto, tá bom? Se é uma coisa menos limpa, diga que é mais sujo. Se é uma coisa menos frio, diga que é mais quente. Tem problema nenhum. Em inglês costuma-se usar assim. Contudo, como o nosso foco é o foco gramatical, como o nosso foco é falar sobre a estrutura que suporta a língua, a estrutura linguística, nós vamos dar uma olhada sobre o grau de inferioridade também. Ok, pessoal? Mas de cara, quase nunca ele é utilizado. Se utiliza muito mais o grau de superioridade e o grau de igualdade, tá bom? De toda forma, a gente mostra para vocês também a título de informação. Se cair em uma prova, você já vai ter a informação, já vai ter o conhecimento e é só aplicar. Professor, como é então que são feitas as questões sobre esse tema, sobre esse assunto? Assim, gente, ó, ele pergunta qual é o grau de superioridade. Como é que você forma igualdade? Como é que você forma inferioridade? Simples assim. Professor, então, para cada uma dessas possibilidades, você tem uma regra específica? Exatamente. E aí você vai usar a regra que melhor for utilizada, melhor convier na sua questão. Aí você vai utilizar cada uma das regras. Vamos, então, para cada uma delas? Vamos lá, olha só. O grau comparativo de igualdade. Vamos começar por esse, hein? Igualdade. Gente, grau comparativo de igualdade é aquele que vai fazer uma comparação. Sempre comparativo está fazendo uma comparação. E ele vai fazer essa comparação no sentido de mostrar a comparação com características em mesmo nível. Beleza, galera?
o nível é o mesmo, é o nível de igualdade, tá bom? Nível de igualdade. Então, esse é o comparative of equality. É o comparativo de igualdade. Professor, como é que eu faço o comparativo de igualdade? O comparativo de igualdade é muito simples. Comparativo de igualdade, você usa as, põe o seu adjetivo, não é grau dos adjetivos? Coloca seu adjetivo e em seguida as novamente. Simples assim. As. E o adjetivo bem no meio. Então fica tão quanto, tanto como, tanto quanto, tão como. Como assim, professor? Dá um exemplo aí pra gente agora. Se você vai falar que alguém é tão bonita quanto, olha só. Beautiful. Beautiful é o adjetivo bonita, bela, usada principalmente no feminino. Bela, bonita. Então você usa o comparativo as beautiful as. Pronto, tá resolvido. Grau comparativo de igualdade. Professor, e se eu for usar, por exemplo, pequena, short, eu estou falando, por exemplo, da minha calça. A minha calça é tão curta quanto a sua. Eu uso, então, o adjetivo short. É um adjetivo comparativo de igualdade. Então, as short as. Tão curto quanto. Se eu vou falar, por exemplo, professor, sobre longe, far, olha só, longe, distância. A minha casa é tão longe quanto a sua. A gente mora pertinho, nossas casas são tão longe quanto a outra. Olha aí como é que eu faço então. As far as. Far, longe, distante. Beleza, gente? Então é assim que você faz o grau comparativo de igualdade. Professor, e se eu quiser fazer uma negação disso daí, como é que eu faço? Se você vai fazer a forma negativa, seu not vai vir antes. Not as beautiful as. Not as short as. Not as long as. Not as far as. Sempre esse not, ele vai vir antes. Beleza, gente? Então tá feito o nosso comparativo de igualdade. Vamos ver um exemplo. Olha aí, ó. Eu tenho dois elementos. Eu tenho a girafa e eu tenho a árvore. São dois elementos. Beleza. Para fazer a comparação desses dois elementos, eu vou usar o grau comparativo de igualdade. Meu adjetivo é o adjetivo big, grande. Olha só. Então eu digo que a girafa é tão grande quanto a árvore. As big as. Olha só. Professor, então é fácil. É só colocar as. Simples assim, gente. Nada além disso. As. Simples assim. Não vá procurar outra coisa, não. É só isso mesmo. As big as. Tão grande quanto. Show de bola, gente. As big as. Tão grande quanto. Então, professor, a sequência vai ser: eu estou comparando duas coisas, no caso aqui, uma girafa, esse é o meu primeiro elemento, e uma árvore, esse é o meu segundo elemento. Olha só como é que eu faço então. The giraffe, meu primeiro elemento, is verbo to be. Verbo to be é importantíssimo para fazer essa ligação, viu, galera? Verbo to be. Eu então faço a fórmula do grau comparativo de igualdade. As mais meu adjetivo mais as. Olha aí, ó. As big as. Tão grande quanto. E o meu segundo elemento. Meu segundo elemento de comparação. No caso aí, a girafa é tão grande quanto a árvore. Então, eu consigo fazer aí, olha só, o grau comparativo de igualdade. Show de bola, gente! Até aqui alguma dúvida, pergunta? Pergunte aí, utilize o chat para isso. Peça outros exemplos, faça perguntas, peça que eu repita, eu tô aqui, gente. Qualquer dúvida pode ficar à vontade. Muito boa noite, Elon Azevedo. Seja bem-vindo, hein?
Sua participação é importantíssima aqui no nosso encontro. Seja muito bem-vindo. Tá tudo tranquilo, meu querido? Tá fácil, tá difícil, mais ou menos? Eu sei que a gente precisa fazer muito exercício, viu? É o típico conteúdo de exercícios. Vimos o grau de comparativo de igualdade. Vamos agora para o grau comparativo de inferioridade. Como eu falei para vocês, o grau comparativo de inferioridade, ele é mais, digamos, ele é menos usado. As pessoas quase não utilizam esse grau comparativo. Por quê? As pessoas dão preferência a utilizar o comparativo de superioridade e fazem o oposto. Utilizam o oposto desse adjetivo, tá bom? E aí, às vezes, isso acontece. Mas, quando acontecer, você tem que estar ligado, você tem que estar preparado para responder. Então, olha só. Quando aparecer, você vai fazer o seguinte: no comparativo de inferioridade, comparative of inferiority, você vai perceber que agora as características, elas estão em um nível inferior, nível menor. Ah, professor, então eu posso dizer assim, ó, a Argentina é menor em extensão do que o Brasil, menor que grau de inferioridade. Beleza, gente? É menor do que. Eu posso dizer, por exemplo, que eu corro menos rápido do que o Usain Bolt, por exemplo. O Usain Bolt é o maior velocista do mundo, o cara corre muito rápido. Então eu corro menos rápido. Não era melhor dizer que eu corro mais devagar? Por isso que não se usa tanto comparativo de inferioridade, tá bom, gente? Mas, de toda forma, se utiliza, tá? E aí a gramática tá aqui, a gente precisa estudar, porque caem questões, sim, sobre o grau comparativo de inferioridade. Professor, antes, no de igualdade, a gente tinha as, adjetivo, as. Já aqui, no comparativo de inferioridade, são outros dois termos. Olha só. Comparativo de inferioridade eu tenho less, o meu adjetivo, than, menos que, menos do que. Beleza, gente? Então você tem que estar muito atento a isso. Se for inferioridade, menos que, menos do que. Show de bola? E aí você pode fazer assim, ó. É menos rápido do que less fast than. Eu sou menos rápido do que o Usain Bolt. Estou me comparando em velocidade ao Usain Bolt. Menos, olha só, less, menos alto. Eu sou menos alto também que o Usain Bolt, né? Ele é bem alto, ele tem quase 2 metros de altura. Less tall than. Eu posso simplesmente inverter, né? Dizer mais devagar ou mais baixo do que. Mas aí é que tá, né, gente? Olha aqui a pergunta do meu querido Elon Azevedo. Professor, eu posso comparar a qualquer coisa, tornando-a inferior ou superior a? Com certeza. Com certeza. Se forem dois elementos, olha só, importante. Se forem dois elementos, você sempre vai utilizar o grau comparativo, beleza? Sempre o comparativo é para dois elementos. Dois seres, dois livros, dois professores, dois alunos, duas aulas, dois celulares, sempre dois, beleza? E aí, para comparar, você sempre vai pensar nisso. A comparação é uma comparação de igualdade? É uma comparação de inferioridade? Ou é uma comparação de superioridade? São três as possibilidades, tá ok? São três as possibilidades. Tem que ficar bem claro isso, porque senão, na hora de preencher a resposta, fazer a sua resposta, você pode utilizar uma coisa diferente da outra, porque cada uma das três possui uma regra, tá bom? E eu vou já mostrar para vocês a regra da superioridade, que é a mais usada de todas, que inclusive são duas regras. Então você tem que estar bem atento a isso. Voltando para a inferioridade, olha só. Less than. Simples assim. E seu adjetivo fica bem no meio. Olha aí um exemplo, então. Dá uma olhadinha. Professor, eu tenho aqui um dog
um cachorro e eu tenho um leão. Observa aí, então. Já que eu tenho esses dois, eu posso fazer a comparação, não posso? Olha qual é o meu adjetivo. Meu adjetivo é esse aqui, ó. Aggressive. Agressivo. Quem é que é mais agressivo? É o leão, claro. O leão é mais agressivo que o cachorro. Mas eu estou trabalhando com o grau comparativo de inferioridade. Então, meu foco não vai ser o leão. Meu foco é no cachorro, porque o dog, meu primeiro elemento, ele é, olha o verbo to be, olha o verbo to be, ele é menos agressivo do que, olha aí, ó, less aggressive, less, mais. Meu adjetivo, mais than. Ele é menos agressivo do que o meu segundo elemento, que é o leão. Então, professor, quer dizer que eu consigo fazer, então, a distinção de quem é mais e quem é menos agressivo a partir da sequência do primeiro e do segundo elementos. Exatamente. Porque o cachorro ele é menos agressivo do que o leão. Esse é o grau comparativo de inferioridade. Ele é menos agressivo. Beleza, gente? Ele é menos agressivo. Less aggressive than. Show de bola? Esse é o nosso grau comparativo de inferioridade. Show de bola, galerinha? É assim que a gente faz. E aí vamos então para o nosso terceiro grau de hoje. Olha só, vamos agora para o grau comparativo de superioridade. Agora, galerinha, a comparação... Olha a nossa pergunta aqui, hein? Pergunta muito boa, observe só. Professor, quer dizer então que o sujeito sempre vai ser quem está sendo comparado? Perfeito. Volta lá, olha só. Volta lá. Nesta frase, você observa sempre o seguinte, Elon, dá uma olhadinha. O teu verbo, porque a sequência é sujeito, verbo e objeto. Se você identifica o seu verbo, no caso aqui é o verbo to be, se você identifica seu verbo, quem vem antes do verbo é o seu sujeito. Então, professor, quer dizer que o sujeito da minha frase é o cachorro? Perfeitamente. O sujeito é o dog. Professor, e qual é o objeto dessa frase? Ela não vai ter objeto, gente. Não vai ter objeto. Por quê? Porque o meu verbo é um verbo de estado. Tá bom, gente? É um verbo estativo. Lembra que verbos se expressam ação, estado ou fenômeno da natureza, tá bom? Sempre eles podem expressar isso. Sujeito, não. O verbo, ele expressa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Quando ele for estado, você vai ter aqui o adjetivo, que é o predicativo do meu sujeito, e o meu segundo elemento. Meu segundo elemento é aquilo que está sendo comparado. Ok, gente? Então ele vai terminar sendo o nosso ser comparado, adjunto nominal. Beleza, gente? Show de bola. Podemos então para o grau comparativo de superioridade. Vamos lá então, olha só. Grau comparativo de superioridade já vai ter uma diferença. Qual é a diferença? Você vai ter que analisar, olha só, você vai analisar o seu adjetivo, grau comparativo de superioridade. Ele vai fazer a comparação entre seres das quais as características estão em um nível superior ao outro. Qual é o bizu? O bizu é que você vai ter que observar quem está sendo comparado. Se o seu adjetivo ele é um adjetivo curto ou se ele é um adjetivo longo. Como assim, professor? Adjetivo curto, adjetivo longo? Porque eu tenho duas regras. Olha só.
Tenho duas regras. A primeira regra serve para adjetivos longos. E a segunda regra serve para adjetivos curtos. Professor, como é que eu vou saber se um adjetivo é longo ou é curto? Que regra é essa? Galerinha, eu estou falando em adjetivos longos e adjetivos curtos. Eu estou me referindo ao tamanho da palavra. Ao tamanho da palavra, professor? Como assim? Eu vou verificar se a palavra é grande ou pequena? Exatamente. Se o teu adjetivo é grande ou pequeno. É essa a ideia. Mas como assim, professor? Você vai contar as sílabas. Como é que eu conto sílabas? Eu conto as sílabas a partir das vogais. Dá uma olhada, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho um E final. Olha a regra. E final não conta. E final não faz sílaba. Só cabe uma sílaba, ou melhor, uma vogal em cada sílaba. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, E final não conta, 4 sílabas. 4 sílabas é adjetivo longo. Professor, se forem só 2, adjetivo curto. Simples assim, galerinha. Conta as sílabas. Conta as vogais. Professor, se eu tiver o adjetivo short. Short. Conta aí, gente, quantas vogais eu tenho? Só uma, ó. Se eu só tenho uma vogal, é um adjetivo curto. A regra que eu vou aplicar vai ser a regra do adjetivo curto. Qual é a regra dos adjetivos curtos? Eu vou adicionar ER no final. Quer dizer, professor, que eu vou adicionar ER? Sim. O que era short vai ficar assim, ó. Shorter. Beleza? Ah, professor, então eu só adicionei ER somente. E adicionando ER, eu já fiz o meu grau comparativo de superioridade. Faz mais um exemplo, professor? Faço sim. Olha o adjetivo tall. Tall é alto. Olha aí, ó. Coloquei ER no final. Taller, só tenho uma vogal. Automaticamente eu só tenho uma sílaba. Ok, gente? Professor, e se não for só uma sílaba, se for mais de uma, como é que eu faço? Se forem 3 sílabas, se forem 5 sílabas, como é que eu faço? É um adjetivo longo. Aplique a regra dos adjetivos longos. Se for, por exemplo, vou fazer aqui um traço separando, olha só. Se for o adjetivo wonderful. Eita, professor. Wonderful é enorme, olha aí, ó. Wonderful significa maravilhoso. Olha só, maravilhoso. Eu tenho quantas vogais? Dá uma olhadinha, ó. 1, 2, 3. Tenho 3 vogais, então é um adjetivo longo. Eu não vou colocar ER no final, não é essa a ideia. Eu vou colocar assim a regra dos adjetivos longos. Eu vou colocar more, o meu adjetivo, e than no final. Esse than vai caber em todos, tá, gente? Então, olha só. More, wonderful, e aí o than no final. Da mesma forma nos anteriores, nos curtos, eu adicionei o ER e coloco than no final. Olha aí, ó. Than no final. Taller than. Esse than, pessoal, vai ser o que? Do que? Que do que? Essa expressão than só serve somente, só e somente só para falar sobre comparação. Não se usa para outra coisa. Só para fazer comparações. Tudo bem? Olha só aqui o comentário do meu querido aluno Elon Azevedo. Ele está me dizendo aqui que a regra dos adjetivos é diferente, é bem diferente da língua portuguesa. Concordo com você. Mas é que tá. A ideia é que na língua portuguesa a gente vai ter sempre essa possibilidade de mais que, mais do que e pronto. Mas só que a gente também pode utilizar uma intensificação, sabe? E aí, ao invés de intensificar, botando o grau de superioridade, com 2 palavras, eu posso simplesmente intensificar usando uma só. Também acontece. Eu não coloco R no final, mas eu coloco íssimo. Ah, isso não é que é grande, é grandíssimo.
Não é que é bom, é boníssimo. Não é que é ilustre, é ilustríssimo. A gente faz isso, né, gente? A gente aumenta, intensifica, faz aí um grau de superioridade, tá bom? Ao mesmo tempo, quando eu chegar nos próximos 2 slides, eu vou mostrar para vocês as exceções, tá, galerinha? Também existem exceções a essa regra. Qual é a exceção à regra? Em português, a exceção da regra é o maior e o menor. A gente não diz mais grande do que, não, a gente diz maior do que. A gente não diz mais pequeno do que, a gente diz menor. Não é isso, gente? A gente diz menor, tá bom? E aí é interessante que a gente observe isso. Não vai ter essa possibilidade do maior e menor. Não vai ter a ideia do mais maior, o mais menor, o mais pequeno. Não, a gente não usa isso, não. A gente usa maior e menor. É exceção à regra dos comparativos de superioridade, tá bom? É exceção à regra. E aí, pessoal, voltando para o inglês, é só aplicar a regra. Enxergou um adjetivo longo, aplica a regra. Identificou que teu adjetivo é curto, aplica a regra. Não tem jeito. É aplicar mesmo a regra. Tá bom, gente? Então não vacile. Identifique primeiro se o adjetivo é longo ou se o adjetivo é curto. Se ele for um adjetivo longo, aplique a regra dos adjetivos longos. Se ele for curto, aplique a regra dos adjetivos curtos. Simples assim. Vamos dar uma olhadinha então aqui nesses 2 exemplos. Ó, 2 exemplos de grau comparativo de superioridade. Dá uma olhadinha. Professor, o primeiro deles tem aí um carrão, olha só. Que carrão é esse, galera? Dá uma olhadinha aí, ó. O próprio texto já te dá a dica de que carro é esse. Olha só, esse carro aí é uma Lamborghini. Olha só, uma Lamborghini. Professor, uma Lamborghini está sendo comparada aí com o quê? Dá uma olhadinha, ó. Lamborghini e uma bicicleta. Ah, professor, então aí estão meus 2 termos. Eu tenho o meu primeira coisa, está sendo comparado, e eu tenho a segunda coisa. A primeira delas é a Lamborghini, é o carro, e a segunda delas é uma bicicleta. Eita, comparação difícil, hein, gente? Comparar um carrão com uma bicicleta, eita, eita. Mas é isso. Essa é a comparação que está sendo realizada. Dá uma olhadinha, ó, que o teu adjetivo é esse aqui, ó. Comfortable. Eita, adjetivo longo, olha aí, ó. Não é um adjetivo curto. Se você for contar as sílabas, ó. Comfortable. Pessoal, o E final eu não conto. Não conto. Mas eu tenho 3 sílabas. Então é um adjetivo longo. É um adjetivo longo. Se ele é um adjetivo longo, você vai aplicar a regra dos adjetivos longos. Não bata a cabeça, não. Não procure outra possibilidade. Se o adjetivo é longo, aplique a regra dos adjetivos longos. Qual é a regra dos adjetivos longos? More comfortable than. Tá resolvido então, olha aí, ó. E a frase, professor? A frase tá falando de dinheiro aqui no começo, ó. Pois é. O dinheiro não pode comprar a felicidade. Mas, olha a brincadeira que é feita, mas, de alguma forma, né, gente? Anyway, de alguma maneira, é muito mais confortável. Olha aí, ó, mais confortável. É muito mais confortável você chorar numa Lamborghini do que numa bicicleta, né, gente? Tá aí feita, então, a comparação entre os dois, utilizando o meu adjetivo comfortable, tá bom? Comfortable, confortável. É mais confortável você chorar, tá aí passando por um momento difícil, em uma Lamborghini do que em uma bicicleta. Então aqui, galerinha, como você consegue perceber, foi utilizado o meu adjetivo longo, comfortable, tá? Comfortable, adjetivo longo. Professor, e se eu fosse utilizar um adjetivo curto, como era que eu ia fazer? Olha aqui o segundo exemplo, ó. Observa que eu tenho um garoto e uma garota. Olha aí, ó. A garota, você percebe que ela é mais alta. Todo mundo consegue perceber? Ela é mais alta. E o garotinho, ó, ele é mais baixo. Ele é meu segundo elemento a ser comparado. Qual é o adjetivo usado, gente? É o adjetivo tall. Perceba que o adjetivo tall é um adjetivo curto, pequeno, ou melhor, tall é alto. É um adjetivo curto que significa alto. Só tem uma vogal, só tem uma sílaba, só tem uma
vogal. Professor, como é que eu faço, então, a regra? Aplica a regra. Qual é a regra do comparativo em adjetivos curtos? Você adiciona ER no final, tá, gente? Adiciona ER no final. Ficou assim, então, ó. Taller. Taller. She is, ela é, olha o verbo to be aí, ó. Ela é mais alta. Professor, cadê o mais? Tá aqui no ER, ó. Esse R tá me dizendo superioridade. Ela é mais alta. Tá aí, ó, superioridade. Ela é mais alta. Então, ela é mais alta do que eu. E aí, o garotinho que tá falando, né? Então, ele se inclui aí, ó. Ele é o nosso segundo termo, tá? Não esqueça, para comparar, você usa o than. Você usa o que. Do que. Mais alta do que eu. Show de bola, gente? Pra gente dar uma última olhada para esses graus, vamos falar do grau comparativo de superioridade, mas agora observando, olha só, observando as nossas exceções, os nossos adjetivos irregulares. Professor, o que é um adjetivo irregular? Galera, irregular é porque ele não segue a regra. Então, professor, quer dizer que essas regras que a gente aprendeu agorinha, pode rasgar, pode jogar no lixo? Não, galera, não é assim não. Essas regras elas são usadas para praticamente todos. Quais as exceções? As exceções são só essas três aqui, ó. Só são essas três aqui. Quando o seu adjetivo for o adjetivo good, bom, o seu comparativo de superioridade, seu comparativo de superioridade será assim, ó, better than. Então, o que era bom, olha só, em inglês ele vai ficar assim, ó, melhor. Mais bom não dá, né, galera? Mais bom não dá, né? Então, fica como melhor que. Melhor que. Olha o segundo deles, é o adjetivo bad. Dá uma olhadinha aí, ó. Bad. Bad é mal. Eu coloquei foi em inglês, ia botar a tradução para vocês. Bad é mal. Mal com E, mal com U, tá, galerinha? Mal com U, que é o oposto do bom. Mal com U. Mal. E aí, quando eu transformo no comparativo de superioridade, ele fica worse than. Ninguém diz mais bom ou mais mal, mais ruim. Eu digo pior. Beleza, gente? Pior. Tá ok? Voltando aqui para o último dos exemplos de irregulares que não possuem a regra, não utilizam a regra, eu vou ter o far, que é o longe, distante, tá bom? Distante. É o far, longe, distante. Para o grau comparativo de superioridade, eu vou usar o further than, ou seja, mais longe que, mais distante que. Beleza? Esses aqui são aqueles que não seguem a regra, que não estão seguindo a regra. Olha só a pergunta que meu querido aluno Elon Azevedo fez aqui. Essa é uma pergunta capciosa, viu, meu querido? É uma pergunta capciosa. Professor, a regra dos adjetivos na língua inglesa compara-se à fonologia da língua portuguesa? Ou eu me equivoquei nesse exemplo? Olha que pergunta capciosa. Pessoal, eu trago a noção de divisão silábica para vocês perceberem qual é o adjetivo que é curto e qual é o adjetivo que é longo. Contudo, em inglês a gente não costuma separar sílabas, não. Não costuma separar sílabas. Sabe por quê? Porque em português a comparação que é feita, Elon, a comparação que é feita na língua portuguesa é a comparação silábica. E essa comparação silábica, ela se dá pela fonologia. Isso você está coberto de razão. Contudo, na língua inglesa, a divisão silábica, ela não vai sustentar-se a partir dessa noção fonológica, mas sim a partir de uma noção morfológica. Então,
não vá separando sílabas como a gente pensa que vai ser em português. Porque não vai ser. Não vai ser. A verdade é essa. Não vai ser. Vai ser diferente. Então as pessoas não costumam separar sílabas em inglês, não. Em português a gente costuma fazer isso. Por quê? Porque a língua portuguesa, ela tem essa característica. Ela é uma língua que a gente chama de língua silabada. O que é uma língua silabada? É que ela se organiza melhor utilizando sílabas. Porque tem essa organização já própria da melodia do próprio idioma. A língua portuguesa, ela é assim, a língua espanhola, ela é assim, a língua japonesa também tem essa característica. Contudo, existem outras línguas que não são, porque elas não têm essa necessidade de apoio em sílabas. Então, isso vai determinar até as regras de escrita da língua. Por exemplo, a língua inglesa, ela não vai ter essa necessidade de sílabas. A língua alemã também não. A língua francesa também não é uma língua silabada. Você não vai separar por sílabas. E isso é uma característica da própria língua. Isso é uma organização linguística que os falantes vão fazendo e vai sendo um processo natural da língua. Tá bom? Se a gente pensa naquela noção de língua como um ser vivo que nasce, cresce, se reproduz e morre, antes de morrer a língua vai se diferenciando de várias maneiras. E isso ocorre também na silabação. Tá, gente? Ocorre também nesse processo de silabação. A língua inglesa não é uma língua silabada. Eu mostro para vocês aqui com a ideia próxima de sílaba para que vocês consigam perceber o que é longo e o que é curto, sabe? Mas não é assim. Essa regra de silabação ela é bem complexa. Professor, eu quero um exemplo disso. Pega um dicionário. Dicionário, gente, ele separa a palavra, as sílabas da palavra com ponto. Então, se você procurar o dicionário, encontrar a palavra e no meio da palavra vai encontrando os pontinhos, assim, sabe? Em português, isso é linguagem de dicionário, tá, gente? É de linguagem de dicionário. Essa linguagem vai mostrar para vocês as sílabas. Quantas sílabas são e onde é que se separam as sílabas. Na língua inglesa, você vai perceber que ela não vai ser, na grande maioria das vezes, não vai ser a mesma ideia, não vai ser a mesma possibilidade que a gente tem. Então, se em português a gente vai separar a sílaba daquela maneira que você acredita que seja, em inglês, mesmo a palavra sendo bem parecida, muito provavelmente não vai dar certo. Muito provavelmente vai dar errado. Tá bom? E isso, de novo, galera, é uma característica linguística, é característica da própria língua. Tá? É uma característica da própria língua. Tem línguas que se apoiam nisso, na silabação, e outras que não. Faz parte. Por exemplo, eu mostrei agora há pouco para vocês alguns adjetivos. Olha só. Tem aqui três adjetivos que encerram em consoantes. Português tem alguma palavra que termine com a letra D? Pensa aí um pouquinho. Não tem. Não é característica da língua portuguesa ter uma palavra que encerre em uma consoante. Nem todas. Eu posso terminar uma palavra com letra X, eu posso terminar a palavra em português com letra S, eu termino a palavra com letra R, mas terminar a palavra em português com letra D não é muito comum. Talvez até a gente encontre, mas não é muito comum. É característica da própria língua. Tá bom? E aí, pessoal, nosso tempo vai esgotando agora. É uma pena. A gente conseguiu cobrir, então, o grau comparativo. Na aula que vem, a gente continua falando sobre os comparativos. Vamos cair direto nos exemplos. Muitos exemplos. Quanto mais exemplos, melhor. E a aula que vem, a gente fala sobre o grau superlativo, para fazer a diferenciação entre os dois, ver as regras e fazer mais atividades. Tudo bem? Então é isso. Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite e eu encontro vocês no nosso próximo encontro. Até lá. Bye, bye. See you.